Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor Nelson, o missionário Nelson, pastor Nelson, psicanalista, doutor em teologia e por aí vai. E nós vamos fazer uma live que eu já fiz lives com este assunto. Sempre eu estou dizendo, eu estou fazendo live, eu estou repetindo alguma coisa, mas totalmente em abordagem diferente. Eu vou falar aqui sobre a realidade do inferno. Muitas pessoas não acreditam, outros interpretam de forma diferente, ok? Muitos pegam outros textos da Bíblia e formulam realmente o seu ensinamento, mas a realidade do inferno, compartilhem com outras pessoas, pessoal. É um conceito bíblico que representa um lugar de dor e separação eterna de Deus, conforme ensinado nas escrituras cristãs. Algumas pessoas apenas dizem que é sepultura, não acreditam, ok? Definição e natureza do inferno. O inferno é frequentemente descrito na Bíblia como um lugar de tormento e sofrimento eterno, como também outros falam que o sofrimento não será eterno. Que os ímpios serão lançados no lago do fogo, o inferno também, e que não terá sofrimento eterno. Jesus, em seus ensinamentos, enfatizou a seriedade do inferno, referindo-se a ele como um destino para aqueles que rejeitam a salvação, que não quiseram o perdão de Deus. Passagens como Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46, fala sobre o inferno como um fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e que aqueles que não servem a Deus enfrentarão o castigo eterno. Na realidade, o inferno não foi preparado para o ser humano. E a doutrina do inferno é uma parte importante da teologia cristã. O Novo Testamento menciona o inferno em várias passagens, destacando sua realidade e a necessidade de salvação. Por exemplo, Mateus 10, 28, Jesus adverte sobre o temor, aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, no inferno. A ideia de que o inferno é um lugar de separação de Deus é uma ideia central, pois aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador estão destinados a essa separação eterna. Aquelas pessoas que não fizerem um pacto com Deus. Eu não estou falando de aceitar uma placa de igreja, tá? Eu frequento uma igreja, eu frequento a Assembleia de Deus, porém eu não tenho placa de igreja no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração. E a Bíblia ensina que a escolha de ir para o céu ou para o inferno é realmente pessoal. A salvação é oferecida a todas as pessoas. Mas a rejeição dessa oferta resulta em condenação eterna. A mensagem do Evangelho é clara, é objetiva. Aqueles que aceitam a Cristo recebem a vida eterna, enquanto aqueles que rejeitam a Cristo enfrentam o inferno. Essa escolha é refletida em passagens como João 5, 26, que fala sobre a vida eterna para aqueles que creem. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a discussão sobre o inferno é algo contínuo, é algo relevante, vem a ser relevante, especialmente em um mundo de muitos questionamentos de sua existência. No entanto, a Bíblia apresenta o inferno como uma realidade que deve ser levada a sério, enfatizando a necessidade de arrependimento e a fé em Cristo Jesus para a salvação. Isso é de suma importância, é necessário realmente nós compreendermos sobre essa realidade tão triste. E o inferno é um dos assuntos bem abordados no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele explicou muito bem isso nas páginas do Evangelho.
ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nós precisamos estudar e entender essa realidade e recebermos a Cristo em nossos corações como nosso único e suficiente Salvador. O pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos da mente cauterizadas, os que vivem na incredulidade, eu estou até usando também aqui parte de uma lição da escola dominical, e os que vivem na incredulidade, dominados pelas trevas, dominados pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências, eles negam a realidade do inferno. E filósofos humanistas dizem que a afirmação da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos, eles negam até a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, negando a sua existência. Até também negando a existência do próprio Satanás, porque dizem que é um mito, que não é uma realidade. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender que há uma batalha muito grande, uma batalha ferrenha. E essa batalha dá origem do pecado, que primeiramente foi na esfera celestial, depois veio para a terra. Aí todos, lá no Éden, tentou os nossos primeiros pais, eles cederam à tentação, e aí o pecado passou para todos, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas a salvação, ela vem através da graça, através da fé, através da aceitação no Filho de Deus. Então os teólogos modernos, eles negam a existência do inferno, dizendo que se trata apenas de um pensamento pagão e que não deve, na realidade, ser aceita. Outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Era como se fosse um purgatório, porque a ideia de purgatório é que a pessoa fica ali purgando os pecados, pagando pelos seus pecados, que depois sai dali. Mas na realidade, purgatório não existe. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo enquanto eu estou vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. Não é logo que você morre, você vai ser julgado. Existirá o dia de julgamento, para todas as pessoas. Vejamos aqui o ensino do universalismo. Outro argumento que nós vemos muito aí frequente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para os céus. E muitas pessoas, elas desobedecem, vivem uma vida profunda, quando morre, que Deus realmente tenha no bom lugar e tal, e que todos vão para o céu. Gente, o céu é lugar para pessoas que se arrependeram. Inferno é lugar para pessoas que não se arrependeram. Céu é o lugar para as pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Não pode ver o reino dos céus. Aí a ideia central do universalismo é que todos são filhos de Deus e que, como Deus é amor, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Mas aí está o grande engano. Deus não lança ninguém no inferno. A escolha é do próprio homem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porém, eu tenho que abrir o meu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, eu abro o meu coração. Aí nós temos aqui um alerta apostólico. Esses falsos ensinos, na realidade, eles revelam a fraude de que muitos intelectuais cristãos cometem realmente interpretações errôneas a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente aquilo que a Bíblia afirma. Mas nós podemos observar a respeito da realidade bíblica do inferno, que nós encontramos bem explícita no Novo Testamento, e não por acaso o apóstolo Paulo ele escreveu a respeito desses falsos ensinadores, desses falsos doutores, desses falsos mestres,
que eles teriam a aparência de piedade, negando, entretanto, a eficácia delas. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 20, que nós podemos conferir com Mateus, capítulo 7, versículo 15. Pessoas que resistem à verdade, segundo Timóteo 3,8, confere com Êxodo 7,11. Pessoas que são apóstatas, que apostataram da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essas pessoas têm a consciência cauterizada, conforme 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1. E nós precisamos entender hermeneuticamente também a palavra de Deus. Ainda que a Bíblia interprete a sua própria Bíblia, porém nós devemos estudar um livro, outro livro, estudar livros afins e observar o que a Bíblia fala sobre o assunto. Compreendem? O inferno é o lugar onde Deus realmente ele está designado para os perdidos, para o castigo eterno, tanto no corpo quanto na alma. Mateus capítulo 10, 28. E aí há uma agonia eterna, é a maior de todas as tragédias possíveis. Esse tópico da vida após a morte foi revelado, ou é revelado gradualmente nas Escrituras. Nós vemos Geena originalmente se referia ao Vale de Inom, perto de Jerusalém, o local das notórias ofertas, feitas por Acás, que eram sacrifícios de crianças ao deus Moloque, segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E Manassés, nós vemos também, aí, segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 6. E mais tarde nós vemos esse significado sendo estendido, tendo como significação o lugar de castigo, de fogo em geral. Ainda mais tarde, a localização geográfica desse lugar de punição foi mudada para debaixo da terra, mas a ideia de tormento, de inferno continuou. E observamos no Novo Testamento, os fariseus criam claramente na punição dos ímpios após a morte. E nos ensinos de Jesus nós vemos essa realidade de um lugar de punição eterna e está bem focado isso, está bem explicado isso. Na descrição de Jesus, o inferno envolve um fogo que não se apaga. Mateus 18, 8 e 9. Um lugar onde o verme não morre. Marcos capítulo 4, versículo 48. Então, é um lugar de sofrimento eterno, de punição eterna. No Antigo Testamento, a palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, ou Sheol, que significa sepultura, mundo inferior dos mortos, significa cova, tem esse significado. Traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar em que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, significando sepultura, lugar para onde os mortos iam, Jó capítulo 17, versículo 3, Salmo 16, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Mas por que seriam resgatados? Porque eles não entregaram a sua vida à mentira, ao ódio, à ira, à vaidade, E os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21, 13, 24, 19. E no Antigo Testamento nós observamos sobre o destino dessas pessoas que se concentrava na realidade para o lugar onde os corpos das pessoas iam, que era o destino da pessoa após a morte. Não há, portanto, um texto que venha a ser tão claro no Velho Testamento a respeito da divisão de Seol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Então, o Antigo Testamento, ele mostra para o Novo, aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte está muito bem clara. De uma forma geral, a palavra hebraica Sheol, ou Seol, também é descrita como lugar de castigo. Jó 24, 19. No Novo Testamento, nós vemos aí 3 palavras que aparecem claramente traduzidas para inferno. Hades, traduz a palavra hebraica Seol, ou Sheol. Tártaro, Geena. E a palavra Hades significa lugar de castigo.
Mateus 11, 23. Também pode referir-se ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da sua vida. E nós observamos a palavra tártaro, que traz uma ideia de abismo, um abismo mais profundo que a sepultura. A habitação das pessoas ímpias que morreram sem Cristo e que eles sofrem punição pelas suas obras, por aquilo que eles fizeram por meio do corpo. E os anjos caídos, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, eles estão presos neste lugar. A palavra Geena, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, cujo significado é castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. E o que nós observamos aí é que os adoradores de Moloque, que sacrificavam crianças, pelo fogo, segundo Reis 16, versículo 3, capítulo 21, versículo 16, e não é por acaso que o profeta Jeremias, ele fala sobre o julgamento de Inom, O profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como lugar de julgamento. Jeremias, capítulo 7, 32 e capítulo 19, versículo 6. E no Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Era um lugar especial. E essa palavra ele recebeu, assim, todo um simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e de julgamento final. E nós vemos isso em Mateus, capítulo 22, versículo 33, capítulo 25, versículo 41 e ao 46, que faz menção justamente do inferno. Então, gente, o inferno é uma realidade. Eu estou ensinando isso, pregando isso, passando esse ensinamento com toda a convicção. E a palavra inferno na Bíblia aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E os apóstolos, eles ensinaram nessa ideia de castigo eterno para as pessoas que rejeitarem o plano da salvação. Na volta de Cristo, as pessoas que viveram fora, que não se adequaram ao ensino de Cristo, que não viveram uma vida com o Senhor. Não estou aqui falando de pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem. Mas essas pessoas, elas experimentarão, deixa eu ver quem está aí. Boa tarde para vocês. Essas pessoas experimentarão repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Os anjos, eles virão, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e daqueles que não obedeceram o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 9. E o autor do livro aos Hebreus, ele fala de uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, o versículo 27. Quando nós vamos para Apocalipse, nós observamos que é uma descrição de um tormento eterno para todo sempre, Apocalipse 14, 11, e que os ímpios serão lançados no inferno, que arde com fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Então vejam bem, queridos, o conceito bíblico do inferno é real. Quando nós observamos Mateus, capítulo 25, versículo 41, o inferno é realmente uma realidade. E o Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Mas ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, o ser humano tem desprezado a Deus. O ser humano prefere mais as coisas mundanas do que as coisas divinas. O ser humano ele está seguindo o Deus deste século. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não venham crer na palavra de Deus. A realidade do inferno, nós podemos observar que é um ensino integral na palavra de Deus.
É descrito como um lugar de vergonha, um lugar de tormento, um lugar de tristeza, um lugar de dor, de choro e ranger de dentes. E todas as pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, todas as pessoas que viveram uma vida dissoluta, observamos a parábola do rico e do Lázaro. Vocês vejam que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico lá estava em tormentos, estava em chamas. E pedia, olha, que Lázaro, pelo menos molhe, né, apontando o seu dedo para passar na minha língua, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Mas aí havia um grande abismo. Isso não poderia realmente acontecer. E o castigo, na realidade, é eterno. Nós vemos a diversidade de passagens do Novo Testamento, como fogo inextinguível, Mateus 3, versículo 12, Marcos 9, 43 e versículo 48, fornalha acesa, Mateus 13, 42 e 50, trevas, Mateus capítulo 8, versículo 12, fogo eterno, Mateus 25, 41, lago de fogo, Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20, versículo 10, 14 e 15. Então vejam que o castigo eterno é justamente a penalidade daqueles que rejeitaram a palavra de Deus. E esse castigo, na realidade, está relacionado ao pecado. E o pecado é errar o alvo, o pecado é não fazer a vontade de Deus. Todas as pessoas que não se arrependerem, todas as pessoas que não entregarem a sua vida ao Senhor, na realidade, o castigo está aí. Receberão castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. E os que escolheram a Cristo não entrarão em condenação, mas eles passaram da morte para a vida. Compreendem? E à luz da palavra de Deus, nós podemos observar realmente essa eternidade é uma eternidade de dor, uma eternidade de sofrimento. E a palavra nos diz, como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós precisamos atentar para a salvação, porque a doutrina do inferno, ela é real, gente. Não é um conto, não é simplesmente uma narrativa, é uma realidade. Assim como a salvação, ela é uma realidade. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele veio para nos livrar da ira, para nos livrar do inferno. Precisamos compreender o que diz a palavra do Senhor. Nós vemos, por exemplo, aí a reencarnação tem sido uma visão muito popular, os que ensinam sobre a concepção, dos que dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem o seguinte tema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. A Escritura não ensina realmente sobre a reencarnação. Antes, a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aí nós temos a materialista naturalista, né? Que é um grupo que, embora menor, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. E tomando as Escrituras como autoritativa, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, tendo poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10 e 28. E temos a doutrina universalista e alguns desses grupos, né, têm adotado essa versão. Entre eles, o próprio Robbie Bell, também a teoria exposta no livro A Cabala, William P. Young, edição Sextante 2008,
Ensinam que no final todos os que estão no inferno serão salvos e o inferno será esvaziado. Por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus, entendem que todas as pessoas serão salvas, mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, ele é o único caminho, né? E nós vemos, na verdade, a própria morte de Jesus é sinal de que apenas alguns serão salvos. Por que alguns? Porque nem todos irão acreditar. Nem todos irão aceitar ou aceitam o sacrifício de Jesus. Nós temos o purgatório. Essa é a doutrina espousada pelo catolicismo romano. De fato, a não ser no livro apócrifo, de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42, as escrituras não reconhecem tal doutrina. E o que ela ensina, né? Ouçamos o que diz o catecismo católico: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. CC 1032, né? Aí nós temos também o aniquilacionismo, que é a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Embora homens de Deus, como John Stott, tenham crido nessa doutrina, à luz das Escrituras e da história da Igreja, como registrada nas confissões. A posição cristã tem sido de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Ouça o que diz as Escrituras. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nós vemos essa expressão, né? E nós vemos que por 3 vezes no texto, Jesus adverte aos seus discípulos: melhor é entrares na vida, no reino de Deus aleijado, como coxo, cego, do que ires para o inferno. Cada advertência, Jesus também vai acrescentando algo sobre o inferno. Para o fogo, apartai-vos de mim, para o fogo, né, que nunca se apaga, para o fogo inextinguível, onde o bicho não morre. Então nós precisamos entender que o inferno é um lugar real. E a palavra aí traduzida, eu já expliquei, Geena, né, Vale de Hinnom, já expliquei sobre isso aí, né? E segundo, é um lugar de consciência. Ao dizer que é melhor isso do que aquilo, Jesus Cristo revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes nas suas escolhas. E como exemplo, eu já citei aí a parábola do rico e do Lázaro, como há alguns grupos que pregam a inconsciência após a morte, que depois que a pessoa morta fica totalmente inconsciente, baseando-se apenas em alguns versículos, né? Vejam que é um lugar de sofrimento eterno. Jesus disse: o fogo que nunca se apaga. Portanto, queridos, o que nós precisamos entender é que o inferno é o lugar da ira de Deus. Quando Jesus ele falou fogo que nunca se apaga, isso nos fala não apenas de sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares a Bíblia fala sobre a ira de Deus. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador, mas é um fogo de ira. E alguns há que costumam colocar os atributos de Deus uns contra os outros, como se porventura algum atributo de Deus prevalecesse sobre os demais. Porém, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Porque Deus é justo, ele não pode contemplar os pecados, né? Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mas o amor de Deus, que amou o mundo, Deus é amor, e amou o mundo de uma tal maneira, oferecendo a salvação para todas as pessoas. Convém a nós aceitarmos essa salvação. Entregarmos a nossa vida a Cristo, entregarmos a nossa vida ao Senhor.
e nos reconciliarmos com o Senhor enquanto estamos vivos, né? Então a Bíblia diz que todas as nações ímpias serão lançadas no inferno, tá? Deixa eu ver aqui esse versículo. É necessário nós entendermos a palavra. É necessário nós entendermos a palavra do Senhor. É Salmo 9, versículo 17 ao 20, da Nova Versão Internacional em português. Torne os ímpios ao céu. Todas as nações se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem perecerá a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que os mortais triunfem. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saiba as nações que não passam de simples mortais. Aí nós vemos aqui, ao meio da revista atualizada, Salmo 9, versículo 17 ao 20, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, e saibam que as nações que não passam de mortais. E na Bíblia Sagrada da Nova Versão Transformadora, Salmo 9, 17 ao 20, os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. Os necessitados, porém, não serão esquecidos para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações, faze-as tremer de medo. Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. E na Nova Bíblia Viva em português, os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Para lá também irão todas as nações que se esqueceram do Senhor. Na Nova Almeida Atualizada, no inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esqueceram de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Almeida Revista e Corrigida, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. O que é que nós precisamos fazer, queridos? Como nós podemos nos livrar do inferno? Aceitar a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Isso é o que nós precisamos. Eu espero que você tenha compreendido a nossa explicação aí, o nosso estudo. Sempre estou trazendo coisas novas para vocês. E terminando aqui, para escapar do inferno, é essencial seguir os princípios bíblicos e praticar valores que aproximam do caminho da salvação. Aqui estão algumas diretrizes. Reconheça a necessidade de salvação, todos somos pecadores, precisamos da salvação que somente Jesus pode nos oferecer. Romanos 3:23. Creia que Jesus é o Salvador. A fé em Cristo como Senhor, como Salvador, é essencial para a vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados. O arrependimento sincero implica mudar de vida, afastando-se do pecado e voltando-se para o Senhor. Viva uma vida transformada pela palavra de Deus, através de um crescimento de santidade, em que tua vida possa refletir justamente o amor do Senhor Jesus. Cultive um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão, através da evangelização, através da prática de boas obras. Persevere na fé, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas. A caminhada cristã, ela nos exige perseverança. Eu preciso praticar a minha vida espiritual. Essas práticas não apenas ajudam
a evitar a condenação eterna, mas também contribuem para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida feliz na presença do Senhor. Portanto, queridos, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina os passos aí, como eu devo seguir a Cristo, como eu devo entregar a minha vida ao Senhor. Eu preciso entender o que João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ademais nós vemos em Atos, capítulo 16, versículo 31, Paulo nos ensina claramente: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa é uma proclamação muito simples. Eu preciso crer, eu preciso obedecer, né? E Efésios 2, 8 ao 9 complementa dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, e nós precisamos entender, enfatizar que a salvação é um presente gratuitamente da palavra do Senhor. Jesus, ele diz, né, quem tem um filho, 1 João 5,12, encontramos uma afirmação super poderosa: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Eu preciso ter essa certeza de que eu tenho Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E é importante entender que a Bíblia não diz sobre... É importante entender o que a Bíblia não diz sobre não ir ao inferno. Em primeiro lugar, não encontramos base bíblica para a ideia de que pessoas boas, por suas próprias ações, possam ser salvas. Mas a Bíblia ensina que a bondade humana é insuficiente para cumprir aí os padrões de Deus, mas através da graça, a soberana graça de Deus, né? E a palavra do Senhor nos fala dessa relação que eu devo ter, que eu devo crer, que eu devo aceitar e que eu devo colocar Cristo na minha vida, no meu coração. Eu quero te dizer nesta tarde, aqui terminando, a questão de como não ir ao inferno é uma questão de fé e relacionamento. E Jesus afirma que Ele é o caminho seguro, que Ele é a salvação. A Bíblia nos oferece a certeza que se nós cremos na sua palavra, se nós andarmos em novidade de vida, nós estaremos livres do castigo eterno. Portanto, queridos, que Deus ajude, que Deus abençoe, que você possa refletir, que você possa pensar e entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Viva em novidade de vida, viva uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Procure cada dia o caminho da perfeição, porque é o que nós precisamos, é o que nós estamos buscando. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Amém?